Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula de gametogênese. Na aula passada nós vimos até esse slide e hoje nós vamos finalizar, tá? Dentro da gametogênese, então, a gente vai ver a formação do espermatozoide, que é o gameta masculino, e do ovócito ou óvulo, que é o gameta feminino. Então vocês podem ver aqui, só recapitulando, um breve resgate da aula passada e uma introdução dessa aula de agora, é que a célula que dá origem, que inicia tudo, é uma célula germinativa. Ela vai sofrer a primeira divisão, que vai ser uma mitose, tá? Vai dar origem a duas células 2N, então continua. Lembre que mitose é uma célula 2N dando origem a duas 2N, e depois ela vai sofrer uma segunda mitose, tá? Só depois que vem a primeira meiose, onde vai dar origem a duas células N, e depois mais uma meiose, que é a meiose 2, que vai dar origem a duas células, quatro, né, células N. Então a gente viu basicamente na aula passada a meiose, né, que está aqui já nesse slide aqui, nessa figura. Então meiose 1 e meiose 2. Esquecendo as mitoses, que também são sofridas, nós temos duas meioses. Então, lembrando que começa com uma célula 2N e ao final lá nós vamos ter 4 células N. Então, a produção e proliferação, a primeira fase, na verdade, é a chamada fase de proliferação ou de multiplicação. Nessa fase nós temos início já na vida intrauterina, quando o feto está dentro do corpo da barriga da mãe. Essas células primordiais dos testículos diploides, como eu falei, aumentam em quantidade por mitoses consecutivas e formam as espermatogônias. Então, ele está falando nessa primeira parte. Então, a primeira parte, que é a de proliferação ou multiplicação, é essa daqui, tá? Onde a célula germinativa 2N vai dar origem a primeiro nome, marca esse nomezinho, espermatogônia. Então, depois de célula germinativa, ela vai se chamar espermatogônia, tá? Que tá aqui, né? Que é esse daqui, espermatogônia, tá bom? Então, a célula germinativa aqui, espermatogônia aqui. Então, fase de proliferação, célula germinativa dá origem à espermatogônia. A segunda fase é a fase de crescimento, onde vai haver um pequeno volume do citoplasma das espermatogônias, então lembrando que já tem esse nome, espermatogônia, tá? E as converte em espermatócitos de primeira ordem. Esse espermatócito de primeira ordem pode ser chamado espermatócito primário ou espermatócito 1, como está ali. Voltando aqui, então, a espermatogônia vai dar origem ao espermatócito primário, tá bom? Que está aqui, tá bom? Espermatócito primário. Então, célula germinativa, espermatogônia, espermatócito primário. Então, essa é a fase de crescimento, tá bom? A próxima fase já é a fase de maturação, onde vai corresponder ao período de meiose. Agora que vai surgir a primeira meiose. Então nós já passamos por duas mitoses, como está aqui, tá? Vou mudar a cor aqui Passamos por duas mitoses, tá? Onde uma deu origem a espermatogônias, a outra deu origem a espermatócito primário. Agora vem a primeira meiose. Lembra que a meiose é redutiva, ela diminui a quantidade de
de cromossomos dentro do núcleo, né, depois da divisão. Então, depois da primeira divisão meiótica, agora esses espermatócitos de primeira ordem vão se chamar, vão dar origem a 2 espermatócitos de segunda ordem, um espermatócito secundário. Então, eu tenho aqui um espermatócito de primeira ordem, que vai estar dando origem, que é esse aqui, tá? Vai dando origem a 2 espermatócitos de segunda ordem, os chamados espermatócitos secundários, tá? Do tipo 2. E a última etapa da espermatogênese é a que vai se chamar de espermiogênese, tá? Então, a espermiogênese vai ser quando esses espermatócitos secundários vão se transformar em espermatozoides, tá? Ele vai deixar de ser apenas uma célula normal, redonda, com apenas um núcleo aqui e o citoplasma, na verdade com um núcleo, com todo um núcleo e o citoplasma, para se transformar nessa estruturinha aqui que é o espermatozoide, tá? Então, processo que converte então os espermatócitos em espermatozoides, vai perder quase todo o citoplasma, como vocês vejam. É um processo gradual, tá? Esse citoplasma ele vai se dobrando, se soltando aqui até desaparecer, tá? Quase que totalmente. E uma estrutura muito importante que eu quero que vocês anotem é o acrossomo ou acrossoma. Ele vai se originar de vesículas do complexo de Golgi que vão se unir para formar. Então, quando essa espermatite secundária começa a espermiogênese, ela começa essas vesículas, elas começam a se juntar aqui, a se aglomerar numa extremidade aqui contrária aonde vai surgir o flagelo, tá? Que vai ser a pontinha da cabeça do espermatozoide. Aquela está estrutura em vermelho, ela se mantém em vermelho aqui, tá? O acrossoma, ele é tão importante porque ele contém enzimas que perfuram as membranas do óvulo durante a fecundação. Então é ele que vai ajudar com que o espermatozoide se introduza lá e atravesse a zona pelúcida e as outras camadas para poder o espermatozoide entrar. Então por isso que o acrossoma ele é tão importante. Ele é originado de onde? De vesículos do complexo de Golgi. Em qual fase do processo todo? A espermiogênese, que é a chamada fase de maturação, quando uma espermátide secundária se transforma em espermatozoide, tá? Que é quando ela deixa de ser aquela célulazinha circular comum, redondinha, ela se transforma nessa estrutura com apenas um núcleo na sua parte anterior, uma concentração grande de mitocôndrias nessa região para dar energia e um grande flagelo que vai dar motilidade. Lembra? Motilidade. Para que motilidade? Para chegar no seu objetivo, no movimento, né? Aqui, pessoal, então eu tenho um breve resumo, tá? E aqui como ocorre lá dentro do testículo do homem. Então você vê aqui, ó, as primeiras células, tá? As células germinativas aqui, tá? Se dividindo por mitose, tá bom? Dando origem a espermatócito primário, espermatogônio aqui, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide, espermatozoide. Então o processo é esse aqui, o sentido é esse, ó. Então, esses espermatócitos primários e secundários, lembrando que são haploides já, tá?
E a espermiogênese é a fase então onde as espermátides vão dar origem ao espermatozoide. Aqui tem uma figura para vocês verem bem como que é cada parte do espermatozoide. Então ele tem esse nome mesmo, cabeça, tá? Aqui é um corte transversal, como seria aqui, tá bom? Aqui o flagelo é mostrado pelas fibras, tá bom? Quando se corta. Então tem a cabeça e tem um pescoço, que é onde está concentrada a quantidade de mitocôndrios, grande quantidade de mitocôndrios. Na parte da mulher, então, a gente vai ter a oogênese, né? Ou ovogênese, que é a parte é o momento onde vai se formar o espermatócito, ou o óvulo, o ovócito, desculpa, ou o óvulo, tá? Então é uma sequência de eventos onde as oogônias são transformadas em oócitos. Então lembre, o tipo de célula germinativa lá no ovário da mulher se chama oogônia. Então a primeira que surge aqui é a oogônia. E leva várias etapas para chegar no final que está aqui, que é um oócito, tá? O ovócito secundário. Tá? O processo se inicia no período fetal e não se completa até a puberdade. Por que fala isso? Porque as mulheres iniciam já desde quando elas estão na barriga da sua mãe, lá no útero, ela já inicia essas divisões, tá? E elas param, tá? As divisões param e não se completam até a mulher completar a puberdade, né? A menarca, que é quando toda vez no mês ela vai liberar um desses aí, apenas um por mês. Então o homem leva mais de 100 milhões por ejaculação, enquanto a mulher é um por mês, né? Um gameta por mês, que né, que vocês conhecem, a fase o ciclo menstrual da mulher, o ciclo fértil dela. A oogônia vai se proliferar por mitose e formar oócitos primários. Então aqui eu tenho uma oogônia, né, que é a primeira, e vai formar um ócito primário através de mitose. Lembrando que a mitose ainda mantém a quantidade de cromossomos. Depois da mitose, da primeira mitose, né, a célula germinativa, como sempre lá, isso não muda do homem para a mulher, sofre mitose, duas ovogônias ou oogônias, tá? Essa ovogônia sofre mitose também, tá? E vai dar origem a mais duas, cada uma dando origem a duas ovogônias. Já temos 4 aqui. Aí nós estamos pegando lembrando que não é os 4 que vão dar origem a um, é só um desses que a gente pega como exemplo para continuar a divisão, tá? Todos esses 4 vão sofrer a mesma que esse aqui está sofrendo, tá? Fique bem claro para vocês. Então a gente tem o ovócito primário, que é 2N, aí vem a primeira mitose, que vai dar origem a um ovócito secundário. Deixa eu só ver aqui se eu... tá. Essa imagem que eu vou voltar aqui, depois eu vou deixar para o final, que é o que mostra o resumo certinho de como ocorre, tá? Então, a fase de multiplicação e de proliferação, também que está no começo aqui, ó, né, de multiplicação e de proliferação, é uma fase de mitoses consecutivas, duas, quando as células germinativas aumentam em quantidade e originam oogônias. Então essa é a fase de proliferação ou multiplicação, tá? Ali onde surgem as oogônias, é esse momento aqui, tá? As oogônias, quando as células germinativas aumentam de quantidade e originam as oogônias.
Quando uma menina nasce, ela já possui seus ovários cerca de 400 mil folículos. Olha quantos folículos, que é a última parte aqui que vai estar pronta para sofrer a última meiose. Então uma mulher tem 400 mil, se ela a cada ano ela libera 12, multiplica aí 30, 40 anos por 12. Então ela nunca vai liberar todos os folículos, né? O problema é que esses folículos vão ficando velhos, né? Com o tempo, e a mulher deixa de ser fértil depois de uma certa idade, tá? Isso é um pouco variado, dependendo do grau de saúde da mulher, da raça, do nível, né? Do tipo de vida que ela leva. Logo então que são formadas, as ogônias iniciam a primeira divisão da meiose, interrompida na prófase 1. Então, todas as ogônias sofrem essa divisão e param ali, tá? Na primeira divisão, na primeira meiose, tá? É isso que é cessado até a mulher atingir a puberdade, e aí de uma a uma, entendeu? Então na primeira meiose, na prófase, lembrando, prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Então é bem no iniciozinho da primeira meiose que ela já para aqui, tá? Nessa primeira meiose aqui, antes de continuar aqui, tá? Passa então um notável crescimento com aumento de citoplasma e grande acumulação de substâncias nutritivas. E o depósito de citoplasmático de nutrientes chama vitelo, que é esse processo aqui, é quando aquela célula ela sofre a primeira divisão, né, e fica desse jeito grandona aqui, tá? Então, de 400 mil ovócitos primários, apenas 350 ou 400 completarão sua transformação em gametas maduros, entendeu? Então, é como eu falei, na vida da mulher, apenas de 300 a 400, 350 a 400 vão chegar a essa parte aqui, essa final aqui, chegar a ser um ovócito secundário. A maioria deles fica aqui nessa fase aqui. Então esse é o ovócito primário, ovócito secundário. Quando o ovócito primário completa a primeira divisão da meiose, interrompida, isso eu já falei, né? Uma delas não recebe citoplasma e desintegra-se a seguir, na maioria das vezes sem iniciar a segunda divisão de meiose, e o primeiro corpúsculo que vai chamar glóbulo polar. Então aqui a gente vê que não são todas as células que vão se tornar um ovócito secundário. Então na primeira meiose uma já perde todo, ela se reduz e perde aquela capacidade de sofrer mais meioses, que é esse momento aqui, ó, entendeu? Você tá vendo que de um ovócito primário ela vai dar origem ao outro ovócito secundário. Esse ovócito ele já é apenas o chamado de corpo polar. O que acontece com ele? Ele morre. Então de uma célula 2N ela vai dar origem a 2N, que na verdade é uma só, porque só ela pode se tornar o gameta. A outra vai reduzir e chamar de corpúsculo polar. Fechei sem querer a apresentação, mas a gente está finalizando aqui, tá? Então a última parte é esse daqui. Então é um resuminho. Então é de como seria a estrutura do ovócito secundário quando ele está maduro lá na mulher. Então ele tem o citoplasma do ovo, né, que a gente chama de ovo. O primeiro corpo polar que vai ficar preso, lembra que o segundo, a outra célulazinha, ela se reduz, ela vira isso aqui. A gente tem a zona pelúcida, que é essa daqui,
E a corona radiata é por onde o espermatozoide tem que passar para chegar nessa membraninha aqui e entrar nessa célula. Então, se o óvulo secundário for fecundado por meio do espermatozoide, a segunda divisão meiótica é completa. Então, aquela segunda divisão de meiose só vai se completar se ele for fecundado, que é esse momento aqui, ó. Então, tem que haver a fecundação para haver mais uma divisão, que é a segunda meiose, senão não ocorre, senão ele só faz a primeira meiose. Olha que interessante. E daí o outro corpo polar vai ser formado, e o ovócito secundário é liberado na ovulação, é envolto por uma cobertura de material amorfo, conhecida como zona pelúcida, aqui, tá? E uma camada de células foliculares chamada corona radiata, que aqui, tudo isso aqui são células envolvendo. E o ovócito secundário é tão grande que pode ser observado olho nu. Olha que interessante. É a única célula do corpo humano que pode ser observada olho nu. Ela ainda é muito pequena, né? Ela não chega a ter 1 milímetro, mas a gente consegue ver olho nu. Pessoal, vou ficando por aqui. A gente termina então a aula de gametogênese. A partir da próxima aula a gente vai ver fecundação. Muito obrigado.